A vida de mãe é um eterno superar desafios, não é mesmo? A cada fase de vida do filho é um novo desafio que surge. E em tempos de pandemia, tá mais tenso, não é mesmo? Por isso eu convidei a Karine, que é psicóloga, para a gente falar um pouco sobre isso, porque é necessário, né? Dia das Mães chegando aí, muita gente pensando no presente material, que é claro, é bom, é um carinho, né? Mas e você que é filho, e você que é marido? Você já pensou como que está a saúde mental da sua mãe, da sua esposa? Você está percebendo alguma alteração emocional? Então, Karine, isso está acontecendo mesmo, né? Inclusive, foi criado um dia para se dar atenção à saúde mental das mulheres, né? É o Maio Furta-Cor, né? Que a gente também está vivendo esse movimento a partir de pouco tempo para cá, né? Exatamente. Por percebermos, né, essas alterações emocionais nas mães, foi criado então esse movimento Futarcor, que tem atenção voltada para a saúde mental materna. E primeira quarta-feira do mês de maio, a gente comemora então o Dia Internacional da Saúde Mental Materna, justamente por percebermos, né, que as mães estão adoecendo emocionalmente pelas questões da maternidade, por questões das exigências que são feitas para as mães, né? No cuidado dos filhos, você falou muito bem, né? Cada fase é um desafio diferente e essas mães precisam, né, estar sempre se organizando, entendendo as questões emocionais, e aí a gente entra os transtornos, né, emocionais que podem surgir as alterações, como a ansiedade, o estresse, a depressão, que, né, tem acompanhado, né, essas mães, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, isso tem se intensificado, sim. Em relação a essas alterações emocionais, né? No consultório, né? E também o que se tem percebido aqui no Brasil de alteração em função principalmente da pandemia? Bom, nesse momento da pandemia, a gente tem notado, sim, que as mães estão tendo mais sintomas de estresse, mais crises de ansiedade, né? Mais estresse e também sintomas depressivos. Nesse momento, o que a gente mais percebe nas mães é a sobrecarga, né? Infelizmente, por causa da pandemia, as mulheres perderam as redes de apoio, né? A escola, os familiares, a avó, né? Que agora está tendo que ficar isolado, não pode ajudar nos cuidados aí com as crianças. Então, essas mulheres perderam as redes de apoio. E aí, essa sobrecarga de estar com as crianças em casa o tempo todo, de ser a professora, de ser a cuidadora principal, né, que já infelizmente ainda a gente tem essa ideia de que o filho é da mãe, que a mãe tem que cuidar dele, né? Então essas mães elas vão ficando sobrecarregadas, e quanto mais elas ficam sobrecarregadas, frustradas com a situação que elas estão vivendo, mais a gente tem então o aparecimento desses adoecimentos. Então, principalmente, né, os sintomas de depressão e estresse. Ô Karine, e quais são esses sintomas, assim, os sinais, né, de que a mãe está estressada, está com uma crise de ansiedade, né, para ela mesma perceber e também quem está à sua volta para poder ajudar? Nas crises de ansiedade, a gente tem os sintomas de palpitação, né? Tremores, sudorese. Essa mulher, ela começa a ter essa sensação, eu acho que para eu falar assim mais fácil para o pessoal entender. Essa sensação de que vai ter um infarto, que vai morrer, sabe? Aquela coisa assim de falta de ar, Taquicardia. né? Taquicardia, falta de ar. Então, as mulheres, elas sentem na crise esses sintomas. Mas tem outros sintomas do estresse também, né? Que são manchas no corpo, né? A gente tem algumas lesões na pele, que também podem ser sintomas de estresse. Então, a gente tem que avaliar, né? E o tratamento medicamentoso junto com o psiquiatra, trabalhando junto o psiquiatra e o psicólogo, né? Para poder ter um resultado mais eficaz. É importante a gente pensar, né, que nesse momento, quando a gente está falando de saúde mental materna, a gente fala de saúde mental do sistema familiar. Porque se a mãe não está bem para cuidar, né, e ela é quem cuida de todo mundo, se ela não está bem para cuidar, então o sistema fica todo comprometido. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida. Esse é o ponto principal. Então, nesse Dia das Mães, é importante a gente parar para pensar sobre isso. Eu acho que essa é a intenção desse movimento, né? Será que a gente está cuidando de quem cuida? Né? Será que a gente está olhando para essa mãe que cuida dessa família inteira? Então, é nesse ponto de pensar que essa mãe, ela está fazendo o trabalho dela, de mãe, mas ela está sofrendo, ficando cansada, ficando sobrecarregada, estressada por fazer o trabalho que ela tem que fazer.
Ô Karine, tô pegando o gancho do Dia das Mães, assim, como cuidar de quem cuida da gente, assim, né? Como filhos, maridos, amigos, tios, primos podem ajudar essa mulher que às vezes está sobrecarregada porque tem um recém-nascido ou porque o filho está em idade escolar e não está tendo aula presencial. Então, por exemplo, no Dia das Mães, como que você pode ajudar a fazer um carinho e também depois, ao longo dos anos, porque a gente não sabe quanto tempo esse distanciamento social vai durar, né? Sim, existem várias coisas que as pessoas podem fazer e às vezes elas não conseguem perceber, né? Quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de cuidado. Então, é perguntar para essa mãe o que ela precisa, como eu posso te ajudar, né? Mesmo estando em distanciamento social, esse é o ponto principal. Mesmo estando em distanciamento social, o que eu posso fazer por você? E a gente entender assim, quanto mais essa mulher consegue fazer esse arranjo, né, de ter essa rede de apoio independente da pandemia, como, por exemplo, essa pessoa, alguém pode cozinhar para ela, levar uma comida para ela descansar, né, não ter que cozinhar. Alguém pode pegar uma roupa suja para lavar, né, lava e deixa tudo lavadinho, entrega para essa mãe, né, na casa dela. São coisas que a rede de apoio pode fazer para ajudar essa mãe mesmo mantendo o distanciamento social. Então, a família reinventar formas de ajudar essa mãe para que ela não se sinta tão sobrecarregada. Porque a sobrecarga maior da mãe é as tarefas, né? É lavar uma roupa, arrumar a casa, cuidar das crianças, né? Fazer, preparar os alimentos, né? Cuidar desses filhos, a questão da educação, que agora a mãe é professora, né? Então, a gente pensar assim, o que a rede de apoio, quem está próximo, né? Quem é da família ou amigos também, né? Que possam fazer para ajudar essa mulher independente do distanciamento social. O que pode ser feito? E aí a gente conseguir auxiliar essas mulheres para que elas não se sintam tão sobrecarregadas, porque o pano de fundo dos adoecimentos mentais nesse momento da pandemia, nem relacionado às mães, é a sobrecarga materna. Então, quando a gente diminui um pouco essa carga, a gente já consegue ajudar bastante a saúde mental dessa mãe. E essa saúde mental da mãe interfere, como você disse, na saúde mental, por exemplo, das crianças, né? Os pais estando bem, a criança vai estar bem, né? Se eles não estiverem convivendo bem e a mãe sobrecarregada, isso pode se refletir, né? Sim, as crianças elas acabam adoecendo também, né? Então a gente tem aí, porque quando os pais estão estressados, né, eles ficam menos disponíveis emocionalmente para a criança. Quando a criança faz uma birra, quando uma criança, né, ela é criança, tem um comportamento de criança. Então os pais ficam mais nervosos, às vezes podem ficar até agressivos, né? Então a gente entende que quando a gente cuida da saúde mental da mãe, da família, a gente dá a oportunidade para essa família cuidar também da saúde mental das crianças. Então a gente está cuidando de todo mundo. A gente está olhando mais para a mãe, né, nesse momento, né? Mas a gente está cuidando de todo mundo. Então, principalmente o companheiro, quem está ali do lado, né? Olhar para essa mãe, como ela está? Será que ela está bem? Né? Será que ela está se sentindo sobrecarregada com tudo isso que está acontecendo? E como eu posso ajudar, né, para poder diminuir um pouco essa carga para essa mãe? Porque muitas mulheres, elas ficam em silêncio. Elas não estão se sentindo bem, mas elas acabam não falando para ninguém que não está bem, né? A gente ainda tem muitos mitos relacionados à maternidade, essa coisa da mãe ficar super feliz com os filhos, né? E medem o amor da mãe pela questão do cuidado. E às vezes a mãe está cansada, está estressada e grita com a criança, isso não tem nada a ver com o amor que ela sente pela criança, tem a ver com a sobrecarga que ela está sentindo e como a saúde mental dela está comprometida. Então, quando a mãe fala assim, eu estou muito cansada, eu não aguento mais essas crianças, né, na minha cabeça, as pessoas acham que ela não ama os filhos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver que essa mãe está se sentindo mal, se sentindo sobrecarregada, e ela precisa de ajuda para poder, né, maternar as crianças. Hoje em dia, a maternidade ela é muito solitária. Né? E com a pandemia ficou mais solitária ainda, né? A mãe se isolou com essas crianças em casa. Então a gente tem que arrumar formas, né, de ajudar essa mãe. Tirando a situação das mães solo, né? Tô falando assim, mãe que é casada, o marido também tem que tirar essa ideia de, tipo assim, de ajudar. É uma divisão de tarefa. Ajuda, no caso, se houver um problema de saúde mental, você vai buscar uma forma, mas em relação à atividade doméstica e o cuidado das crianças não é uma ajuda, é uma divisão de responsabilidade. Exatamente. Né?
é uma das coisas que a gente mais preza hoje, de conscientizar as famílias de que não é responsabilidade da mãe, né? Que quando a gente fala das tarefas domésticas, elas têm que ser divididas, né? Então o pai não ajuda, ele paterna, ele faz o papel de pai. Então, quando o pai está olhando as crianças, ele não está ajudando a mãe, ele está fazendo o papel de pai. Então, a gente precisa conscientizar, né, as pessoas para elas pararem de ver a mãe como responsável por tudo, para diminuir também essa sobrecarga. Porque a sobrecarga, ela vem com um certo aí, machismo, né, da parte das pessoas em relação a que o cuidado maior tem que vir da mãe. Né? Quando a criança adoece é a mãe que olha, quando a criança tem alguma questão é a mãe que olha, então a gente precisa ter um novo olhar para isso, para que as mulheres possam descansar. Esse é o ponto. As mães hoje, elas precisam descansar. E depois de tanto tempo de pandemia, mais do que nunca, a gente precisa dar esse descanso para elas. Ô Karine, você tocou num ponto importante aí também, que muitas vezes as mulheres sofrem caladas. Se a gente for parar para pensar nas mães, nas mulheres da nossa vida, a gente percebe. Quem nunca viu uma mãe sofrendo calado? Você lembra de sua mãe adoecendo, por exemplo, né? Sim. Essa questão que a gente pensa. Então, a mãe tem a obrigação de ser forte, ou tenha vergonha de pedir ajuda, e falta a sensibilidade também de quem está perto de parar para observar, né? Se mesmo fazendo e acontecendo, né? Se aquela pessoa não está precisando dessa ajuda, desse apoio. Então, em que momento, né, a mulher tem que perceber que ela está sofrendo e às vezes ela não vai dar conta de resolver sozinha aquele sofrimento, e isso não é vergonha, né? Quais são os sinais, assim, gente, que ela precisa de um apoio de um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, que seja, né? Uhum. Aí é uma questão de desconstrução de pensamento, né? As mulheres também têm esse pensamento de que ela tem que dar conta de tudo, que ela é forte, que ela é guerreira, né? Agora, no Dia das Mães, a gente vai ver muitas essas mensagens, né? A mãe guerreira, a mãe forte, também, né? Mas essa mãe que é guerreira, que é forte, ela também sofre. Ela não tem superpoder, né? Ela não é a Mulher Maravilha, não. Então, a gente tem que trazer essa consciência para as mulheres, para elas saírem desse lugar. Sai desse lugar de Mulher Maravilha, porque isso não vai te ajudar, né? Vai piorar a situação, e reconhecer que você é humano e que você não vai dar conta de tudo mesmo. E buscar uma maternidade possível. A maternidade que é aquela que você hoje... O que você conseguiu fazer hoje, tá ótimo. É o que foi possível fazer naquele dia, né? Então, as mulheres começarem a olhar dessa forma para elas mesmas. Porque, geralmente, quando uma mulher busca ajuda, é porque ela já está adoecida. Infelizmente, as mulheres, elas não conseguem perceber esse movimento começando. Elas só conseguem perceber quando elas já tiveram uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou quando já estão com sintomas de depressão, é que aí ela já está numa situação tão grave que as pessoas ao redor já começam a perceber, e aí ela vai procurar ajuda. Então, é entender que essa mulher, quando ela sabe que ela não precisa ser essa mulher guerreira, que ela pode, né, delegar, que ela pode pedir ajuda, que ela pode entender que ela não precisa, e é essa questão, ela não precisa fazer tudo sozinha, tá? Então, é uma desconstrução de pensamento na mulher que a gente precisa propor, né? E a gente vai fazendo essas construções, conversando sobre isso, né? Para que as mulheres comecem a se ver dessa forma, sair desse lugar de guerreira, para poder se ficar no lugar de mulher e de mãe. Uhum. Muito obrigada, Karine. Então, né, tá esse recado aí para os filhos, maridos, né, prestarem atenção, dar esse presente também para as mães nesse domingo e passar a observar agora para o resto da vida, né? Sim, sim. Eu agradeço muito, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Saúde mental materna é importante, e a gente precisa falar para as mães esse recado, né, de que a mãe, ela precisa se olhar e se cuidar, senão ela não vai conseguir cuidar de ninguém. Pois é, então, curtiu essa entrevista, né? Deixa aí o seu like e também compartilhe, envie para os filhos, para os maridos, para as mães, e a gente já deixa aqui a nossa mensagem, né, de Feliz Dia das Mães. Zug conteúdo o tempo todo.